volta aqui com o seu Manhã da Gente, esse programa maravilhoso, preparado com todo carinho para você, todas as manhãs, trazendo entretenimento, informação e auxiliando você em muitas questões, viu? Queria aproveitar para pedir a você para interagir com o nosso Instagram da nossa @TV Arapuã. Você pode me encontrar também lá no Instagram, @GabiLimaJornalista. A gente tá sempre junto para estar conversando com você, trocando ideias, trocando informações, sugestões. Estamos sempre juntos. Bom, e a gente vai continuar falando a respeito de trabalho, né? A gente vai continuar falando a respeito de como funcionam esses contratos temporários, né? Esse período de férias, período de final de ano, as empresas realmente realizam empregos temporários, né? E aí podem surgir muitas dúvidas, né, em relação a como funciona, como que a gente pode avaliar, então, essas questões. Por isso que a gente está recebendo, nesse momento, a advogada trabalhista Camila Castro. Camila, seja muito bem-vinda, ao nosso Manhã da Gente. Queria começar falando com você, então, a respeito dessas leis dos contratos temporários, né? Como é que elas funcionam? Para quem está em casa entender, a gente sabe que esse período, final de ano, início de ano, muita gente contrata, muitas empresas, mas são temporários. E como é que fica, então, os direitos do trabalhador nesses períodos? Bem-vinda. Bom dia, Gabi, obrigada. Bom dia ao pessoal que está em casa. É um prazer estar aqui mais uma vez. E realmente, nesse período de verão ou relacionado às festas de fim do ano, por causa do Natal, do incremento do comércio, né? A gente vê muito isso no segmento do comércio, no segmento de bares e restaurantes, em hotéis. Existem muitos contratos de trabalho temporário. Mas é importante esclarecer o que muita gente não sabe, que o que a gente chama no direito de trabalho temporário é um tipo de trabalho muito específico, que tem regras definidas por uma lei específica. Então, não é todo o trabalho, fui contratado para trabalhar no fim do ano, ou fui contratado para trabalhar por causa do Natal, ou só no verão. Não necessariamente esse tipo de contrato vai se enquadrar como contrato temporário. Pode ser que esse tipo de contrato acabe se caracterizando como um trabalho definitivo. Então, é importante o trabalhador e as empresas também estarem atentas às regras desse tipo de contratação para que não haja nenhum mal-entendido ou até prejuízo para alguma das partes. Perfeitamente, Camila. E aí, no caso, as pessoas que elas são chamadas para esse trabalho, esses contratos temporários, fica algum registro na carteira de trabalho desse trabalhador, dessa pessoa? Sim. Todo contrato de emprego, todo trabalho na modalidade de emprego, ele precisa ser anotado na CTPS. Como eu ia dizendo, o que a gente chama de contrato temporário, ele necessariamente tem que ser realizado através de uma empresa específica de contratação de mão de obra temporária. Então, se o empregado, eu estou trabalhando temporário, mas você foi contratado direto pela empresa para a qual você está prestando serviço, então já digo, seu contrato de trabalho não é na modalidade de contrato temporário. O trabalhador que trabalha nessa modalidade, ele tem que ter sido contratado por uma empresa agenciadora, prestadora fornecedora de mão de obra temporária para aquelas empresas que precisam de uma mão de obra urgente para aquele período, e é sim anotado na CTPS por esta empresa que é a contratante, a empresa prestadora de mão de obra temporária. Maravilha, então esse trabalhador ele já fica respaldado, não é mesmo? Isso. E aí eu quero fazer o seguinte, aproveitar você aqui e pedir aos nossos telespectadores que participem, mandem mensagem, o WhatsApp tá aparecendo aí para você. Você já pode enviar mensagem pra gente agora e tira suas dúvidas com a Camila, envia suas perguntas para o 98173-3660, tá certo? Você que está em casa nos assistindo é o nosso convidado, então, a participar aqui do nosso Manhã da Gente, tirando suas dúvidas em relação aí aos contratos temporários. Então é isso, Camila, vamos seguindo aqui com a nossa conversa. Vamos. E aí, assim, o que esses trabalhadores, essas pessoas que elas trabalham de período temporário, geralmente é de quanto tempo esse período, assim? 1 mês, 2, 3 meses? Que tipo de direito eles têm? Então, isso deve ser estabelecido já no momento da contratação. Mas a lei dos contratos temporários determina que o período máximo que esses trabalhadores podem prestar serviço é por 180 dias, que dá aproximadamente 6 meses. Então, ultrapassado esse período, já se caracteriza o vínculo direto com a empresa para a qual ele está trabalhando também. Então, como eu falei, é uma série de regrinhas. São muitas regrinhas. Isso. Agora sim, no dia a dia, existem outras formas de trabalho por tempo determinado, que aí acontece dessa forma, a própria empresa contrata e não precisa dessa regra. Aí o empregado fica vinculado diretamente à empresa que está prestando serviço e não precisa dessa empresa intermediadora. Então, assim, se o empregado ou o empregador que está assistindo a gente tem dúvida, o ideal é que ele faça ou mande uma pergunta para a gente, para tentar esclarecer. Exato. Ou se for um caso mais específico, é sempre importante ele ter uma assessoria jurídica, fazer uma consulta para saber, porque às vezes um detalhe
muda toda a natureza da prestação de serviço que está sendo feita. E do ponto de vista do empregado, ele pode estar perdendo alguns direitos, e do ponto de vista do empregador, ele pode estar se arriscando a ter um prejuízo, a ter uma despesa que ele não está contando naquele momento. É importante, então, estar respaldado, né? Tanto o funcionário como o empregador, né? Exato, tem que estar atentos. Exato. É isso, eu tô sabendo que tem gente já interagindo conosco. Bora pro telão, ver qual é a nossa pergunta, vamos lá. Vamos lá, Camila. Trabalhei durante 4 meses em regime de CLT. Tive que me demitir. Será que eu tenho direito a seguro-desemprego? Infelizmente não, meu amigo ou minha amiga. O seguro-desemprego, ele é uma verba prevista justamente para aquele trabalhador que se encontra em uma situação de desemprego involuntário, né? Quando você toma a atitude de optei por pedir demissão, ele falou tive que me demitir, né? Não sei o que foi o tive, mas assim, entende-se que a iniciativa foi livre do empregado. Então, quando o empregado toma a atitude de sair do emprego por conta própria, ele não é considerado desemprego involuntário. Então, por isso, ele não faz jus ao seguro-desemprego. E vem cá, Camila, ainda assim, aproveitando já o gancho da pergunta desse nosso telespectador ou telespectadora, existe algum tipo de acordo que pode ser feito entre o trabalhador e a empresa? Sim. Isso pode ser feito? Funciona? Pode. Existe a demissão consensual, né, que foi uma novidade da reforma trabalhista, em que as partes entram em consenso em relação ao fim do contrato de trabalho. E isso dá, digamos assim, uma parte dos direitos ao que o empregado receberia no caso da demissão por iniciativa do empregador. Entretanto, ainda assim, ele não fará jus ao seguro-desemprego, uma vez que ele concordou com a demissão, por isso o nome consensual. Agora, o que acontece, Gabi, na prática, que a gente vê no dia a dia, tanto com empregados como com empresas, é que muitas vezes se usa esse termo acordo para uma coisa que é um verdadeiro desvirtuamento da legislação. Então, acaba caracterizando uma fraude. Às vezes, ou o empregador procura o empregado, mas muitas vezes também o empregado procura o empregador querendo fazer o que a gente chama de acordo, no sentido de, no papel fica como se o empregado tivesse sido demitido sem justa causa, por iniciativa do empregador, mas na verdade o empregado quer sair do emprego, né? Como é a situação talvez desse nosso telespectador, eu pedi demissão, mas eu queria receber o seguro-desemprego. Infelizmente não. Nesse caso, não há o que ser feito. Isso, né? Esse tipo de acordo não é um acordo, é na verdade uma fraude. Inclusive, se os órgãos de fiscalização identificam isso, há a possibilidade de penalidades tanto para o trabalhador, que seria, no caso, ter que devolver parcelas que recebeu indevidamente, quanto para a empresa que está fraudando a legislação trabalhista. Toda atenção, então, com isso. Né? Sempre que eu falo sobre isso, eu gosto de tentar conscientizar que a gente tem que pensar que o seguro-desemprego, todas essas questões assistencialistas, elas têm uma função. Então, se de repente todo mundo que não faz jus aquilo ali for receber, vai acabar onerando muito mais. E daqui a pouco as verbas trabalhistas estão mais oneradas, porque isso tem que sair de algum lugar, né? São os trabalhadores ativos que contribuem para que exista esse subsídio e um desemprego involuntário possa ser subsidiado por um seguro-desemprego, por um auxílio, por alguma coisa desse tipo. Então, é importante a gente pensar no todo, né? Não só na situação individual. Exato, em todo o conjunto, né? Exato. Voltando ainda sobre a história dos contratos temporários, né? Se a pessoa trabalhou ali 2 meses e aí a empresa deseja que ela passe mais tempo, é feito um novo contrato de trabalho? Não é um novo contrato de trabalho. Esse tempo é vinculado ao mesmo contrato de trabalho, mas pode ser nesse período de até 180 dias, como eu falei, né? Caso encerre o contrato foi só por 2 meses e a empresa quer prorrogar, ela só pode contratar o mesmo empregado de novo com um intervalo de 90 dias. O que ela pode fazer é requisitar da mesma empresa agenciadora um novo trabalhador para aquela função. Porque o trabalhador temporário, ele é, digamos assim, para uma situação emergencial. Qual é a vantagem para o empregador? Eu preciso de um prestador de serviço, uma camareira. Eu vou ter uma mão de obra que já é treinada, que já sabe como é. Eu vou poder dar ordens a ela diretamente e ela vai suprir aquela minha necessidade, porque naquele período de 1 mês eu vou ter o dobro de hóspedes que eu tenho, falando dessa categoria, de um período normal. É diferente, por exemplo, do contrato por tempo determinado, que eu contrato diretamente aquela camareira e estabeleço com ela, olha, esse contrato vai ser um contrato de 3 meses.
E aí as regras são as mesmas regras de um trabalhador normal, com a diferença que já está previsto que o fim daquele contrato vai ser dali a 3 meses. Então, ela só não teria verbas como aviso prévio, porque na verdade ela já está avisada de que o contrato vai encerrar dali a 3 meses, indenizações por demissão sem justa causa, como a multa de 40% do FGTS, porque ela também já está sabendo que o contrato vai encerrar dali a 3 meses. Também é diferente do caso da terceirização de serviços, porque na terceirização o empregador é uma empresa prestadora de serviços, né? Não é uma empresa fornecedora de mão de obra. Então, a gente vê muito terceirização, por exemplo, em agências de manutenção predial, limpeza. E, nesse caso, quem dá as ordens ao empregado é a própria empresa. Você pode observar, esse exemplo da limpeza, a gente vê muito no dia a dia. Então, às vezes tem um supervisor que dá as diretrizes de como a limpeza é feita. Às vezes aquele funcionário não vem, mas vem outro da mesma empresa. Sim. Enquanto no contrato temporário, que é esse que a gente está falando aqui, o empregado é o mesmo e eu vou ter aquele empregado durante aquele período e eu digo, olha, aqui na minha empresa, a limpeza a gente faz desse jeito, é assim. Então, o vínculo é um pouco mais próximo, mas juridicamente falando, não se estabelece o vínculo com a empresa que está recebendo o serviço. A empresa faz um contrato entre empresas, com aquela empresa agenciadora, e aquela empresa agenciadora é a real empregadora do empregado temporário. Perfeito. Estou sabendo que está chegando mais interação dos telespectadores, né? Vamos ver o que o pessoal mandou pra gente. Vamos lá. Trabalhei 4 anos sem carteira assinada e pedi para sair. Não recebia vale alimentação nem vale transporte. Esses auxílios são obrigatórios? Já está errada a questão de ter trabalhado 4 anos sem carteira assinada. Sem carteira, né? Então, já começou errado. Né? Isso aí já acarreta um rol de questões de responsabilidade do empregador. Eu vou dar uma resposta geral, porque ele não disse qual era a profissão. Sim. Em algumas profissões, pode ser que seja, sim, obrigatório. Porque, além da lei, que é a lei que serve para todos os trabalhadores, existe o que a gente chama de norma coletiva, que são normas realizadas, acordos, que têm força de lei para aquela categoria dos trabalhadores. Então, se o sindicato dos advogados faz um acordo com o sindicato das empresas que contratam advogados, dando um exemplo bem geral, esse acordo que é feito tem valor de lei para essa categoria profissional, né? Então, se existir um acordo que obrigue nessa categoria desse trabalhador que a empresa dê vale alimentação e vale transporte, é obrigatório sim. Tá? Mas, em regra, o vale alimentação e o vale transporte, eles são regidos por lei específica e eles trazem benefícios tanto para o empregado quanto para o empregador, que no caso do empregador é uma questão fiscal, que ele tem uma série de benefícios, e no caso do empregado é que desconta apenas uma pequena parte do salário e a outra parte é subsidiada pelo empregador, né? No caso, por exemplo, do vale transporte. Então, a gente teria que saber qual a atividade dele, mas, em regra, não. Em relação aos 4 anos, esse é o menor das questões que ele deve atentar, porque tem uma série de outras verbas que provavelmente, certamente, ele deixou de receber como contribuições previdenciárias, recolhimentos de FGTS, até questões de saúde, caso ele tenha sofrido algum acidente, alguma questão nesse período aí dos 4 anos, que é importante ele atentar em razão dessa clandestinidade, desse vínculo de emprego. Claro. E, Camila, eu recebi uma pergunta aqui agora há pouco no Instagram dizendo o seguinte: trabalhei por 1 ano em uma panificadora como auxiliar de cozinha. O contrato era de boca. E agora, como é que fica a situação dessa pessoa? Porque, pelo jeito, ela não recebeu o que era devido para ela. 1 ano, né? 1 ano. Então, o contrato de trabalho, isso é uma coisa que às vezes surpreende. O contrato de boca que ele falou, né? Às vezes é o contrário. A pessoa tem um contrato assinado. Às vezes a pessoa até abre uma pessoa jurídica para fazer um contrato. Mas o que é que eu estou querendo dizer? O contrato de trabalho que dá direito à carteira assinada, ele se caracteriza pelo dia a dia. Então, se eu estou trabalhando para você e no nosso dia a dia se fizeram presentes aquelas características de um contrato, ou seja, se tem outra pessoa, por exemplo, que tem carteira assinada e a gente faz o mesmo serviço, eu já estou contratada automaticamente para todos os fins da lei. Tanto para anotação de carteira, tanto para recolhimento previdenciário, quanto para contribuição para o recolhimento do FGTS. Então, essa pessoa tem direito à contratação, sim, mesmo o contrato tendo sido de boca, e a prova disso se dá pelo dia a dia, por provas de que ela está prestando o serviço. Isso tudo já caracteriza o vínculo. No direito do trabalho é o contrário. Se eu
estou trabalhando como trabalhador temporário, como diarista ou como por tempo determinado, algum outro tipo de contratação mais específica, precisa existir um instrumento formal para isso. Se não existe nada acordado formalmente diferente disso, subtende-se que é um contrato de emprego. Então, não foi feito nenhum tipo de contrato, não foi nada formalizado, você é empregado. As chances de se caracterizar vínculo, muito maior. O vínculo se cria do primeiro dia de trabalho prestado, de serviço prestado. E aí, Camila, a gente conversando assim, a gente pensa nas empresas maiores, mas vamos pensar um pouquinho na situação do MEI, do microempreendedor individual, né? Quando ele vai abrir ali a empresa dele, por exemplo, essa pessoa que falou de panificadora, a gente imagina uma confeitaria, e aí a pessoa abrir o negócio dela lá, ela precisa de algumas pessoas para ajudar. Em geral, às vezes precisa de pelo menos mais alguém contribuindo ali com o serviço. Sim. Como é que funciona a contratação de uma pessoa por meio do MEI, da pessoa que é microempreendedor individual? Então, não é a minha especialidade o MEI, mas eu sei que o MEI ele pode ter um empregado, certo, né? Então ele contrata, assim como uma outra empresa, um empregado, assina a carteira, faz os recolhimentos específicos e esse empregado ele vai ter um vínculo contínuo com ele. Certo. Agora, caso ele precise de outros prestadores de serviço, ele pode fazer outros tipos de contratação. Como exemplo, o trabalho de emprego, que é esse de carteira assinada, ele basta que existam as características para ele se caracterizar. Mas uma dessas características é a habitualidade. Então, o fato de eu ter contratado um motoboy para entregar os meus docinhos, se eu sou uma confeiteira, isso não vai necessariamente criar um vínculo, porque eu contrato ele quando eu tenho uma encomenda, eu não contrato ele todo dia, ele não tem horário para chegar na minha confeitaria, eu não pago a ele todo mês, independente dele ir ou não. Se ele está doente e quer mandar um amigo no lugar, ele não tem problema para mim, tanto faz ser ele ou seu amigo. Então, assim, falando de formas bem gerais e práticas, são esses os requisitos que vão caracterizando o vínculo. É diferente, por exemplo, nesse caso dessa confeiteira, que é MEI, e tem um auxiliar de cozinha, auxiliar de confeitaria, que vem todos os dias, que chega todos os dias às 7, que se falta, me avisa que eu tenho que... Aí sim, eu tenho que pagar o INSS dela, tenho que pagar o FGTS, tenho que assinar a carteira, porque o tipo de contrato é diferente, tem habitualidade, tem subordinação. Eu que digo o jeito que é para ela confeitar meus doces. Eu não digo ao motoqueiro qual é o jeito que ele vai entregar, qual é a roupa que ele deve usar, entendeu? Então, o tipo de vínculo é esse. O que é que o MEI pode ter? Um empregado. Então, subtende-se que a atividade dele é restrita, porque ele é individual, né? Um microempreendedor individual. Então, a lei entende que é suficiente para ele ter uma pessoa com essa habitualidade, mas não impede que ele tenha outros prestadores de serviço. Eu posso contratar uma diarista para ajudar a arrumar a minha cozinha, mas sem ter essas características que eu falei da habitualidade, da subordinação, da pessoalidade, né? Porque isso sim caracteriza o vínculo de emprego e pode gerar o que eu falei, esse prejuízo até para o MEI, né, de se esse vínculo for reconhecido. Maravilha, Camila, muito esclarecedor e tenho certeza que ajudou muita gente que está nos acompanhando e de repente estava com alguma dúvida, de repente estava exatamente passando por essa transição aí em relação aos contratos temporários, as dúvidas, né, que o pessoal enviou também. E aí, se o pessoal quiser te encontrar, como é que eles fazem para te achar? Teu Instagram? O meu Instagram é Camila, com 2 L's, de Castro. Né? E também podem procurar as redes sociais do escritório XB Advogados. Lá no meu Instagram vocês vão ver todas as informações, tem o nosso endereço profissional, o telefone. Maravilha. Estou à disposição e foi um prazer estar aqui mais uma vez. Gabi, obrigada. Que bom. Eu adorei te conhecer, conversar contigo, foi muito esclarecedor essa conversa. Como eu disse, eu sei que o pessoal ficou feliz em casa, viu? Volte sempre. Que bom, obrigada. Obrigada também, viu, Camila? Pois é isso, minha gente. Olha, a gente vai encerrando então aqui esse papo maravilhoso aqui em relação ao trabalho, aos direitos dos trabalhadores nesse período para quem trabalhou com contrato temporário. E agora a gente vai entrar num assunto muito animado.